Então, qual que é a ideia da aula de hoje? Primeiro, como faz muito tempo, né, que a gente interagiu e que falamos sobre o conteúdo dessa aula, é, eu vou falar qual é o formato, o que vai acontecer nas próximas semanas, como vocês vão ser avaliados, etc, etc, etc. Aí a gente faz uma revisão rápida, não dá para fazer uma revisão, né? A gente teve basicamente 3 semanas de aula, 4 semanas de aula, e não dá para pegar 4 semanas e resumir em meia hora, mas a gente vai tentar fazer isso na medida do possível. E aí depois eu vou falar sobre hashes e aplicações de hash, tá? E não tá ali, mas eu vou falar da atividade que vocês têm para desenvolver, que é a primeira atividade avaliativa das ADNPs. Bom, o que a gente já falou nessa aula? Pessoal, e assim, se quiser interromper, se quiser usar o chat, eu tô aqui, eu esquematizei de um jeito aqui que eu consigo ler o chat ao mesmo tempo que eu tô olhando para os slides aqui, enfim. Essa tela aí que vocês estão vendo compartilhada é a tela do OBS, então é o que vai ficar gravado e vai ser disponibilizado depois. Por isso que não está full screen o, o, o Acrobat. É, então, o que a gente já falou? A gente já falou de fundamentos de segurança, a gente já falou sobre criptografia simétrica e assimétrica, né? Vocês já fizeram uma atividade sobre criptografia simétrica, que foi aquela atividade para fazer uma comunicação peer-to-peer usando socket, né? E usando a arquitetura cliente-servidor, que vocês tiveram que implementar a criptografia simétrica naquela comunicação, né? Vocês receberam, quem fez recebeu o feedback dessa atividade. É, tivemos N formas diferentes de resolver o mesmo problema. Teve gente que optou por manter uma chave fixa, teve gente que optou por manter uma chave em arquivo, teve gente que optou por manter chave no próprio código. Enfim, como isso não estava especificado, deixei isso aberto, era justamente para ver essas inúmeras possibilidades de se resolver o mesmo problema, né? É, e, e digamos, fica claro que algumas dessas possibilidades são mais ou menos seguras que as outras, mais ou menos viáveis também, né? Porque, por exemplo, você partir do pressuposto que vai manter uma chave fixa, né, uma chave simétrica, é fundamental que se essa chave simétrica é fixa, ela tem que ser transmitida por um canal seguro, que não era o nosso caso, né? Então, as mensagens eram criptografadas porque as chaves já estavam, né, nas duas pontas da comunicação, que nem sempre é verdade. Bom, e o que a gente vai ver a partir de agora? Então, hoje a gente vai ver uma revisão de todo o conteúdo. A gente vai falar sobre hash, sobre a árvore de Merkle e assinatura digital. Tá? E uma assinatura digital do ponto de vista bem básico, a gente não vai falar sobre certificados digitais, nem nada disso. Nem identidade digital, a gente vai falar só sobre a assinatura, o que é a assinatura, como que ela funciona, enfim. Na semana que vem a gente vai falar sobre blockchain, algoritmos de consenso e criptomoedas. Tá? Na outra semana a gente vai começar segurança em redes, e segurança em redes se estende por várias semanas das atividades. No dia 18, camada física e camada de enlace. No dia 25, camada de rede e camada de transporte. No dia 1º, camada de aplicação. No dia 8 de setembro, firewall. No dia 15 de setembro, firewall de novo. Dia 22 de setembro, sistemas de detecção de intrusão. E aí a gente termina essa parte de segurança em redes. No dia 29 de setembro, Buffer Overflow. No dia 6 de outubro, Buffer Overflow. No dia 13 de outubro, a gente vai falar de cross-site scripting, injection e malwares. Tá? O que acontece? Por que termina dia 13 de outubro? Porque no dia 17, acho que se eu não estou enganado é 17, dia 17 de outubro, lá em dezembro do ano passado, eu tinha marcado férias. E, né, não pode mais alterar as férias por uma instrução normativa do MEC. Então, eu vou estar de férias nesse período do dia 17 a dia 28, se eu não estou enganado. Eu confirmo isso depois com vocês. E então durante esse período a gente não tem aula. Como o curso acaba, né, a disciplina acaba justamente nesse tópico de cross-site scripting, injection e malwares, eu deixei
digamos, esse período de 2 semanas fica como um período, um prazo a mais para vocês concluírem as atividades que não tiverem concluído. E, enfim, a última atividade, a entrega, se eu não estou enganado, é no início de novembro. Tá? Então, até novembro a gente finaliza a disciplina. O processo de avaliação mudou. Né? Eu já tinha falado para vocês que o processo de avaliação que a gente tinha adotado na disciplina presencial, ele havia mudado em relação a essa disciplina no passado. Então não existe mais prova. Né? E aqui eu vou propor, né, de uma certa forma, uma nova forma de avaliação que é contínua e autorregulada. Então as atividades, elas não vão contar só com o meu feedback, elas vão contar com o feedback de vocês também, entre vocês. Então, de maneira blind, né, vocês vão, digamos, avaliar o trabalho um do outro. Não é avaliar de dar nota, é avaliar de verificar se determinados requisitos foram cumpridos, se foi feito da maneira X ou da maneira Y. É uma avaliação, ela é mais qualitativa do que quantitativa. Então a ideia é que vocês tenham um feedback, vocês saibam o que fizeram de errado, o que é perigoso se fazer, o que não deveria ser feito dessa forma, deveria ser feito de outra forma. Enfim, eu imagino que se eu tivesse pego a primeira atividade que vocês fizeram e tivesse colocado de tal forma que vocês tivessem feito essa troca de feedbacks, né, teriam surgido comentários como, dessa forma que você fez funciona, porém não é tão seguro como se você fizer do jeito X, Y, Z e tudo mais. Então, a ideia é que vocês participem do processo avaliativo. Por quê? Porque se eu pegasse e desse prova, não vamos refazer a primeira atividade, não. Nós vamos partir já daqui para frente a segunda atividade, que tem a ver com o uso da criptografia assimétrica e simétrica. Tá? Nós não vamos refazer a primeira atividade, né? A gente não vai ter tempo para isso também. Mas eu estou usando ela como um exemplo para vocês entenderem como vai funcionar essa dinâmica. Né? Não tem presença nessa disciplina, a disciplina é a DNP. Se você não quiser vir na aula na terça-feira, você não precisa vir, você vai ter acesso ao vídeo depois. É óbvio que quanto menos gente vier na aula, menos interação tem, menos pergunta tem, vira um tutorial do YouTube, mas aí é com vocês, tá? Enfim, eu acho que é interessante estar presente na aula. Eu acho que deixa um pouco mais, se torna uma coisa construída por nós e não um negócio que eu estou fazendo aqui, gravando e disponibilizando para vocês. Tá? Por quê? Porque o que vai estar aqui está nos slides. Se você ler os slides, você vai entender. Se você ler as notas de aula que estão lá no Moodle, você também vai entender. Então não vai, enfim, o que faz a diferença é essa interação. Até a necessidade desses momentos síncronos é justamente para ter essa interação. Então, entregou a atividade, você vai ter presença. Não entregou a atividade, você não vai ter presença. Tá? A entrega da atividade é até o prazo determinado. Eu atrasei. Paciência, participe, você deixa lá. Enfim, eu vou avaliar, evidentemente, com um atraso, vai ser descontado nota, mas você não vai participar do processo de avaliação, que é autorregulado, que é feito por nós e não só por mim. Então, você entregou a atividade no prazo determinado, né? Você vai receber um questionário para se autoavaliar. Então você vai preencher um questionário avaliando a si mesmo, e você tem um prazo de 1 dia para fazer isso. Tá? Depois que você fizer isso, né, você vai receber o questionário e entregar o seu questionário. Você vai receber o questionário de outra pessoa. E aí você tem que avaliar o trabalho dela. Então você vai receber o trabalho da pessoa e o questionário para avaliar ela. Nesse questionário que você vai receber para avaliar ela, já vai ter as respostas que ela deu para ela mesma. Então a forma como ela se autoavaliou vai estar lá, você vai ver, né? Você só não vai saber quem é. E aí você tem 2 dias para fazer a sua avaliação do trabalho da pessoa, com base no trabalho dela e na avaliação que ela fez dela mesma. Né? E por último, 2 dias depois disso,
eu tenho prazo para dar o feedback e a nota para vocês. Tá? Então, você se avalia, você é avaliado por outro colega e depois você é avaliado pelo professor. No final, você recebe todas as avaliações, a nota que foi atribuída, né? Enfim, todos os comentários que foram feitos. A avaliação é feita de modo double blind, o que significa que você não sabe quem você está avaliando e a pessoa que você avalia não sabe que foi você que avaliou. Tá? Então, para não ter nenhum tipo de bias nesse sentido, né? Vai ser tudo sorteado aleatório, enfim. E vocês, eu ainda não verifiquei uma forma de fazer isso, mas na pior das hipóteses vocês vão receber todo o material por e-mail. Tá? Tá, vamos lá. Quais são as atividades que a gente tem para fazer e entregar que vão ser as avaliações? Eu coloquei ali até 12/8, mas eu já estendi esse prazo porque eu já imaginei que não ia funcionar uma semana só. Então, para a segunda semana agora das ADNPs, vocês têm uma comunicação ponto a ponto com troca de chave simétrica e assinatura digital de mensagens. Que é basicamente a mesma coisa que estava lá na atividade 2 presencial, só que aqui eu deixei em aberto. Né? Quem quiser usar a arquitetura cliente-servidor usa, quem quiser fazer só peer-to-peer faz, enfim. Você tem que lá já está lá no Moodle essa atividade, né? Você tem que permitir que pelo menos 2 pessoas se comuniquem. Se você vai colocar um intermediário, se você vai fazer só para 2 pessoas, se você quer fazer para mais de 2 pessoas, se você quer usar a mesma base da primeira atividade, é com vocês decidem. Tá? O que precisa ter está escrito lá nas atividades. Depois no final da aula a gente discute um pouco ali em relação a essa atividade, mas é basicamente isso. Para o dia 20/8, né, vocês têm a leitura de um artigo e a resposta do questionário desse artigo. Tá? Esse artigo tem a ver com blockchain, então por isso que ele está para o dia 20/8, para vocês terem, né, a gente ter a aula sobre blockchain, algoritmos de consenso, etc. Tal, e aí vocês vão ler esse artigo e responder o questionário sobre ele no Moodle. Dia 31 a gente vai ter, é óbvio que isso daqui vai ter um tutorial, mas vocês vão fazer uma aula de laboratório, vocês vão fazer um experimento com ataque man in the middle via ARP poisoning e vocês vão, né, escrever. Em todas essas atividades vocês vão ter que escrever alguma coisa para reportar o que vocês fizeram. Tá? Não é para escrever 50 páginas de texto nem nada, é para reportar o que você fez da mesma maneira que vocês fizeram na atividade 1. Dia 8/9, a gente vai trabalhar com geração de certificados e configuração do Apache. No dia 30/9 tem exercício de configuração de firewall. E a última entrega é sobre buffer overflow e resolução de problemas relacionados a buffer overflow, que é lá para novembro. Tá certo? Então são essas 6 atividades. Bom, acho que já tem aluno que já foi incluído na disciplina, já foi feita a inclusão na disciplina e que não estava na aula em que eu passei para vocês o acesso ao Moodle. Então o acesso ao Moodle, a disciplina é EC38D, né, que é a disciplina que vocês estão matriculados agora, e o acesso ao Moodle, a senha é SEG20. Bom, alguma dúvida em relação às atividades que a gente vai fazer como avaliação ou coisa do tipo? Eu posso dar a sequência, a gente vai partir para revisão do conteúdo. Para quem fez, sim, Leonardo. Para quem fez, a nota da atividade vai ser da atividade 1 vai ser utilizada. Para quem está chegando agora, aí vão ser só as 6 atividades das ADNPs. Tá? A nota de cada atividade vai de 0 a 10, eventualmente, e a nota final é a média de todas as atividades. Tá? Tem o mesmo peso as atividades. Beleza? Então vamos lá. Revisão dos conteúdos que a gente viu. A gente começou falando sobre segurança, o básico sobre segurança, do que
que se trata, onde surgiu, como é definido, etc, etc. E a gente falou sobre políticas de segurança, modelos de ameaça e mecanismos de segurança, que a segurança da informação ela gira em torno desses três passos, né? Então, políticas de segurança são propriedades que eu desejo para determinadas coisas, né? Sejam elas dados, coisas físicas ou não, enfim, informação, comunicação, etc. E essas características a gente falou sobre disponibilidade, integridade, autenticidade, irretratabilidade e faltou uma, confidencialidade, né? Então, essas 5 características a gente pode querer uma ou combinações delas, e elas fazem parte das nossas políticas de segurança. E para essas políticas de segurança a gente cria modelos de ameaça, como as pessoas poderiam atacar essas características, e para garantir essas políticas de segurança sobre esses modelos de ameaça a gente cria mecanismos de segurança, que são as ferramentas, enfim, que são os dispositivos, são técnicas, métodos, etc e tal, que a gente vai utilizar para garantir as políticas dentro daqueles modelos, né? Enfim, aí tem aqui, eu deixei escrito aqui a definição de cada um desses pontos, vocês vão ter acesso a isso lá no Moodle, tá certo? Eu não vou ficar me estendendo muito aqui, a gente tem vários pontos aqui que a gente já viu, já discutiu, alguns eu trouxe mais informações além daquilo que a gente tinha discutido, enfim, fica como material para vocês, não tem prova, então você não tem que decorar nada do que está aqui, é importante entender como funciona, o que são, né, enfim, e muito mais as aplicações disso do que de fato simplesmente as definições. Bom, a gente falou sobre alguns casos, né, de falhas nessas 3 coisas, falhas em políticas, falhas em modelos de ameaça e falhas em mecanismos de segurança, né? Eu citei alguns deles aqui na revisão, né? O caso da Sarah Palin, o caso do Zach Harris, a conta @N no Twitter, a questão de hardware ser ou não ser seguro. Enfim, se vocês quiserem mais informações ou quiserem relembrar aquilo que a gente discutiu na sala de aula, é só consultar as notas de aula que, se eu não me engano, da aula 0, né, ou da aula 1, enfim, que estão no Moodle também. É só acessar lá o PDF, tem lá todas as referências, tem o texto explicando o que é que aconteceu, como que foi cada um desses casos. Na aula seguinte a gente foi falar de criptografia simétrica, né? A gente falou sobre o foco inicial da criptografia simétrica. Criptografia simétrica, a ideia inicial era simplesmente garantir a confidencialidade, né? A ideia de que o algoritmo tem que ser público e a chave que é o segredo da criptografia, e não o contrário, o algoritmo ser um segredo, porque se eu quebro um algoritmo eu quebro toda a criptografia feita com ele, né, se ele for o segredo. E quando é chave, se eu quebro o segredo, se eu quebro a chave, é só eu trocar de chave que eu volto a ter segurança, né? Então é importante que a chave seja o segredo da criptografia e não o algoritmo, né? E na criptografia simétrica, a chave que a gente usa para criptografar é a mesma chave que a gente usa para descriptografar a informação, certo? A gente tinha 2 modos de operação de criptografia simétrica, um em bloco e um em fluxo. Criptografia em bloco, eu vou pegar a informação, vou dividir ela em blocos menores e vou fazer criptografia em cima desses blocos. Criptografia em fluxo é como se fosse uma criptografia bitwise, né? É criptografia feita bit a bit. Eu não tenho divisão em blocos, certo? De maneira geral, a criptografia em fluxo eu uso a operação de ou exclusivo, né, o XOR. E a criptografia em bloco, a gente tinha falado de 3 modos. A gente tinha falado do Electronic Block Code, o EBC, o Cipher Blockchaining, que é o CBC, e a gente tinha falado do Counter Mode, que é quando um algoritmo de criptografia simétrica em bloco opera no modo fluxo, né? E ali eu coloquei os outros 3 que existem, que é o Propagated in CBC, o Cipher Feedback e Output Feedback, tá? Tem aqui
Bom, isso daqui é do Wikipedia, fácil de achar, se vocês quiserem o texto explicando melhor como que funciona isso daqui, mas basicamente a ideia aqui é explicar por meio de fórmulas, né, e de como é gerado o texto cifrado, explicar cada um desses modos de operação, né. Então, você tem a definição do EBC, que é eu pegar e basicamente vou fazer o quê? Vou pegar cada bloco, pegar o plaintext, vou pegar a chave, vou criptografar e isso é o texto cifrado, né? Esse é o ECB. O CBC, eu tenho aquela questão de amarrar um bloco no outro, né? Então, o texto cifrado, né? Ele é feito, o plaintext, né? Feito um XOR com o texto cifrado do bloco anterior e assim por diante, e eu vou criptografando os blocos, né, dessa maneira. Enfim, e aí depois vocês dão uma olhada nisso. A gente falou sobre o ECB, o CBC e o counter mode, que é a questão de depois, né, se você olhar para o lado direito, onde diz como é o ciphertext, né, o ciphertext, quando você está basicamente fazendo um plaintext XOR alguma coisa, são modos de operação que envolvem operação bitwise, né, que envolve operação bit a bit, né. O que diferencia o counter mode, por exemplo, do CFB e do cipher feedback e do output feedback é a fórmula, né, é a forma como é gerado, né, o texto, digamos assim, a chave, o YI ali, que é usado para fazer a criptografia com um plaintext, tá? Mas basicamente são modos de operação, com uma conversão do modo de operação em bloco para fluxo, né? Criptografia simétrica, eu tenho apenas uma chave, é a mesma chave que eu uso para criptografar e decriptografar. O processo de uma maneira geral, ele é rápido, né? A segurança está na chave e a troca de chave, de uma maneira geral, quando eu uso criptografia simétrica, ela é constante. Eu tenho uma troca de chave de períodos em períodos de tempo, tá? Exemplos de algoritmos que usam criptografia simétrica, a gente tem o AES, o DS, TDS, cifra de César, substituição simples e por aí vai, né? A gente viu como é que funcionava o AES na aula. Quem tiver curiosidade, quem não viu, quem não lembra, quem quiser ver de novo, tá lá nas notas de aula o link, né, para aquela animação que eu passei para vocês na aula. Criptografia assimétrica vem para responder um problema que era recorrente, né? Como que eu envio uma chave simétrica em um canal inseguro de tal forma que eu tenha confidencialidade dessa chave simétrica, né? Então a resposta foi justamente a criptografia assimétrica. Nesse caso eu tenho duas chaves, né? A criptografia simétrica usa uma chave para criptografar e outra chave para decriptografar. O par de chaves, a gente dá o nome das duas chaves, uma chama-se chave pública, que é a chave que é conhecida por todo mundo dentro dessa arquitetura, e a chave privada, que é a chave que é conhecida somente pelo dono, né? O processo de criptografia assimétrica normalmente ele é mais lento do que a criptografia simétrica. A segurança de todo esse sistema, ela não está na chave, ela está no problema matemático, né? Então, dependendo do algoritmo, você vai ter um problema matemático envolvido que, para descobrir uma chave a partir da outra, esse problema matemático ele é tão difícil que é computacionalmente inviável resolver esse problema e descobrir a outra chave, tá? Então, isso é importante, porque a partir do momento que esse problema matemático torna-se trivial, né, a segurança daquele sistema criptográfico ela diminui, né? Para não dizer que ela deixa de existir, ela diminui. E as trocas de chaves, quando eu tenho criptografia assimétrica, elas não são trocas constantes, né? Elas são trocas eventuais, né? Por exemplo, a gente usa criptografia assimétrica quando a gente vai acessar qualquer site naquilo que a gente chama de certificado digital. Esse certificado digital que cada site que usa comunicação segura possui, né? Ela é uma chave que normalmente tem, sei lá, 6 meses, 1 ano e meio de validade. Ou seja,
aquele certificado ele não é trocado com frequência, né? Trocado com frequência é quando a cada 5 minutos eu tenho que trocar uma chave, aí é com frequência. Agora, quando é a cada 1 ano e meio, 2 anos, enfim, dependendo do certificado tem validade maior ainda, é, aí não é uma troca constante, tá certo? Então, na criptografia assimétrica eu não necessito de trocas constantes. Eu posso ter trocas constantes? Aí, enfim, vai de quem vai gerenciar, de quem vai administrar, de quem vai desenvolver o sistema. Eu posso ter, né? Mas não é necessário. Uh, Bom, a gente falou, já falei, né? Chave pública, conhecida por todos, chave privada apenas pelo dono do par de chaves. A criptografia com a chave pública garante confidencialidade, porque se eu uso a chave pública para criptografar, a única pessoa que pode descriptografar aquilo é a pessoa que tem a chave privada. Então, se eu tenho Alice e Bob e Alice quer enviar uma mensagem para Bob e quer que essa mensagem seja confidencial, é só ela usar a chave pública do Bob para criptografar, porque só o Bob tem a chave privada dele. Por outro lado, se eu usar a chave privada da Alice para enviar uma mensagem para o Bob, para criptografar e enviar uma mensagem para o Bob, eu garanto a autenticidade, porque se a chave pública da Alice decriptografar aquela mensagem, significa que foi a Alice que criptografou, porque a chave privada só ela tem, né? Então eu garanto a autenticidade até certo ponto, tá? É assim, falando de maneira geral, tá? Mas existem alguns outros pontos que são necessários para que a gente tenha uma total garantia da autenticidade nesse processo. Algoritmos de criptografia assimétrica, eu falei 3 para vocês, né, como exemplos. O RSA a gente chegou a ver como ele funciona, etc e tal. O algoritmo de curvas elípticas, que é o ECC, né, a criptografia por curvas elípticas, e o Entrue, que usa treliça como base para fazer a criptografia. Eu passei para vocês material relacionado a isso, qualquer coisa é só consultar lá, enfim. Eu falei para vocês que a aula de segurança, quando a gente fosse falar de criptografia, a gente falar do uso da criptografia e não do porquê nem como funciona essa criptografia, porque criptografia é uma disciplina essencialmente lá da matemática e a gente não ia focar nisso, porque a gente tem uma ementa muito grande para tratar e não daria tempo para ver tudo isso numa disciplina só. Bom, e aí a gente chega aqui, finaliza a revisão de 15 minutos, né? Para quem não teve essa primeira etapa, uma sugestão é: acesse as notas de aula, verifique as notas de aula, leia o material, consulte, enfim, você tem o livro base lá, tem vários na biblioteca digital da UTFPR, tem vários livros sobre segurança em redes e criptografia. Então, assim, tem material para vocês consultarem, tá? Enfim, consultei, não entendi, não consegui entender, enfim, preciso de ajuda. Eu coloquei no plano de aula lá de vocês que os atendimentos seriam nas quintas e sextas-feiras, né? Se eu não estou enganado, das 14 às 15 horas, tá? Enfim, eu vou criar uma sala nesses horários, eu fico disponível aí, quem quiser entrar e conversar, estarei disponível. Quer marcar um horário para ser atendido enfim, eu preciso que seja à noite, preciso que seja de manhã, preciso que seja de domingo depois da missa, enfim, qualquer horário. Manda um e-mail, a gente marca um horário, eu atendo vocês no horário que for melhor para vocês, não tem problema, tá? Em relação a isso, eu tenho vergonha, chama meia dúzia de amigos e marca um horário todo mundo para ser atendido ao mesmo tempo, enfim. Em relação a isso, eu sou bem flexível, tá? O único horário que eu não vou estar disponível é, óbvio, durante a aula e na sexta-feira à noite, que eu tenho aula no mestrado. Então eu não vou estar disponível para atendê-los na sexta-feira à noite. Fora isso, é só mandar um e-mail, agendar um horário, ou na quinta e na sexta, nos horários que estão marcados lá, também vou estar disponível. Eu vou mandar o link
do Meet para vocês e quem quiser entrar, entra, fica à vontade. Beleza? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ver então funções de hash, que são um ponto importante, né? É o terceiro ponto dentro da criptografia para a gente conseguir atingir os objetivos lá que a gente tinha comentado no começo do curso, de autenticidade, integridade, confidencialidade, retratabilidade, disponibilidade. Tá? Função de hash é uma coisa muito importante, é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado. Tá? Eu vou falar não só de funções de hash hoje, eu vou falar de uma série de outras diretrizes que são importantes quando você for atuar no mercado. Obviamente a gente vai voltar nessas diretrizes quando a gente for falar de desenvolvimento e, enfim, segurança em software, mas já vou falar algumas coisas, né? O que é uma função de hash? Se você for lá no Google agora, digitar hash e procurar traduzir, ele vai traduzir lá como picadinho, né? Fricassê de frango. O hash, na verdade, a ideia do hash é embaralhar a informação de uma maneira única e que ela não seja distinguível depois de embaralhado. Tá? Então, uma função de hash, vocês vão entender desde o princípio que hash tem uma função principal: verificar a integridade da informação. Tá? Toda vez que eu envio uma informação, eu posso enviar junto com essa informação o hash dela para verificar se a informação chegou de maneira íntegra. Por exemplo, só para título de curiosidade, quando você envia pacotes, né, tanto TCP/IP quanto no DP, você tem um campo lá no pacote que chama checksum. Né, já devem ter ouvido falar disso na aula de redes. O que é o checksum? Checksum nada mais é do que uma verificação de integridade. Eu pego todos os bits que eu estou transmitindo e somo a quantidade de uns que tem nele, por exemplo. Né, e coloco nesse campo checksum a quantidade de uns que tem lá. Quando eu recebo essa informação do outro lado, né, ou quando outra pessoa recebe a informação do outro lado, ela pega o pacote, conta o número de uns e verifica se o número de uns recebido bate com o checksum, para verificar se o pacote chegou de maneira íntegra. Né. Isso tem um asterisco aí no meio grande, que é o seguinte: pode acontecer do número de uns mudar, né? Seja por um ataque de alguém fazendo algum tipo de ataque que mandou uma mensagem forjada ou coisa do tipo. Pode acontecer de na transmissão ocorrer um erro na transmissão e transmitir o bit errado. Pode acontecer de na hora de transmitir eu também errar um bit do checksum. Pode acontecer de errar bits de dados e bits no checksum e aí, por coincidência, bater as coisas, mas o pacote chegou errado? Pode também. Tudo isso pode acontecer. Tá? Então, assim, a gente usa a função de hash como uma garantia de integridade. Tá? Porém, adversidades podem acontecer ao longo do processo e por coincidência você atestar integridade, mas não ser garantida essa integridade. Tá? Então olha só, o que é uma função de hash? Primeiro, você está vendo ali que a função de hash está definida matematicamente, né? Ela tem como domínio os números binários, né? 0 e 1, algarismo 0 e 1, e o fecho de clean ali para representar que eu posso ter qualquer combinação de strings de zeros e uns, de qualquer tamanho. Né? Para quem não lembra o que é aquele asterisco, é o fecho de clean, e o fecho de clean é o quê? Qualquer string de qualquer tamanho composta de qualquer combinação de zeros e uns. Então a entrada, a gente fala que a entrada de uma função de hash tem tamanho arbitrário. O que é tamanho arbitrário? É qualquer tamanho. E a saída, ou o contradomínio ali, é 0 e 1, né? Só que tem tamanho n, o tamanho é fixo. Então a entrada é tamanho arbitrário, a saída é tamanho fixo. Certo? E tanto a entrada quanto a saída, o alfabeto é os números binários. Pois bem, o que a função de hash faz? Tá? Ela tem que atender alguns requisitos. Né? Independente da função que você for propor, ela tem que atender alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro,
Eu tenho que misturar os bits da entrada de tal forma que os resultados são uniformemente distribuídos no contradomínio, isso é, no espaço de possíveis hashes. Então tem que ser uniformemente distribuído, para eu não ter nenhum enviesamento, né? Não pode ter um resultado enviesado. Então tem que ser uniformemente distribuído. Segundo, esse é um requisito contraditório. Ela tem que ser rápida o suficiente para não ferir requisitos de disponibilidade, porém não pode ser tão rápida a ponto de um ataque de força bruta ser trivial. Eu vou gravar um vídeo depois, eu vou deixar disponível para vocês, tá? A gente vai fazer o seguinte experimento para eu fazer esse vídeo para vocês. Eu vou criar um Google Docs, eu vou deixar disponível para vocês lá no Moodle, para vocês entrarem lá e digitarem. Eu quero que vocês pegam um site que faz o hash MD5, que é um tipo de hash, é um algoritmo de hash. Eu quero que vocês vão nesse site e vocês digitem uma senha de vocês qualquer, inventa na hora, com até 10 letras e números. Tá? Letras e números, sem símbolos, só letras e números. 10 letras e números. Vocês vão lá, vão pegar, vão fazer o hash MD5 da senha de vocês, vão pegar o hash e vão colar nesse arquivo, nesse Google Docs que eu vou deixar disponível para vocês. Uma pessoa por linha. Tá? Quem quiser fazer mais de um, faz mais de um, mas enfim, façam pelo menos um. Eu vou gravar um vídeo pegando esse documento que vocês fizeram, eu vou usar uma ferramenta para quebrar a chave de vocês. Eu vou descobrir qual é a chave de vocês, qual é a senha de vocês, mesmo tendo feito o hash dela, tá? Por força bruta. Porque existem algoritmos que são tão rápidos que o ataque de força bruta é, digamos, factível. Então, só para ilustrar que esse requisito é importante. Eu não posso ter um algoritmo de hash que leva 5 minutos para calcular o hash, porque aí eu vou ter um problema de disponibilidade. Mas eu não posso ter um algoritmo de hash que é tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que eu consigo criar uma máquina ou montar uma máquina que vai fazer processamento em paralelo e vai conseguir quebrar chaves de, sei lá, de 12 caracteres, 20 caracteres, 50 caracteres, etc. e tal. Então, isso não pode ser viável. Tá? Além disso, a função de hash, o algoritmo de hash, ele minimiza a ocorrência de saídas idênticas para diferentes entradas, aquilo que a gente chama de colisão. Se você parar para pensar, eu tenho um conjunto de entradas que tem infinitos elementos, porque se eu tenho qualquer string de qualquer tamanho, de zeros e uns, eu tenho infinitos elementos na entrada. E a saída tem tamanho fixo, o que significa que eu tenho um tamanho finito de elementos na saída, né? Que é basicamente 2 elevado a n menos 1 elementos que eu posso ter na saída, certo? 2 elevado a n menos 1 não, 2 elevado a n mais 1 menos 1, né? Elementos na saída. O que isso significa? Que eventualmente duas entradas diferentes vão dar a mesma saída de hash, o mesmo resultado de hash. O que, em termos técnicos, significa que ocorreu uma colisão. Então, a sua função H, o seu algoritmo de hash, tem que minimizar a ocorrência de saídas idênticas, de colisões. Minimizar, por quê? Porque não tem como zerar, vai acontecer. Tá? Dado uma saída H, uma saída de H, ou seja, dado um hash, não é possível construir outra entrada que dê origem à mesma saída, exceto por força bruta. Ou seja, se eu tenho um hash que eu quero, eu não posso criar uma colisão artificialmente. Ela só pode ser gerada, a colisão só pode ser gerada por força bruta. Se existir uma forma, uma técnica, uma metodologia para criar uma colisão, o seu algoritmo não é seguro. Tá? Por quê? Porque não deve ser possível fazer esse tipo de criação artificial de colisão. Tá? Então esses são os requisitos de uma função de hash. E exemplos de uma função de hash. Eu poderia pegar e somar as quantidades de bit 0 ou bit 1 numa string, que é o checksum. Ou eu poderia fazer um bitwise
ou exclusivo, né? Então eu pego a minha string, divido em x blocos de tamanho n, né? A string, obviamente, ela tem que ter tamanho x vezes n, né? Se não dá para dividir em x blocos iguais, né? Se eu tenho um número que não é divisível, né, por nada, por exemplo, se for um número, se eu tiver uma string de 17 bits, eu não tenho como dividir em blocos, certo? Porque 17 é um número primo, então eu não tenho como dividir em blocos. Então, eventualmente, seu algoritmo vai ter que fazer, por exemplo, zero padding, vai ter que completar com zeros até o tamanho de, sei lá, por exemplo, se o seu bloco é de 32 bits, você vai ter que completar do 17, da posição 18 em diante, com zeros, e aí você vai fazer um XOR, né, da informação desse bloco com outro bloco, por exemplo, ou de metade de um com metade do outro, enfim. Aí é você que vai definir. Você poderia criar um algoritmo de hash assim. Não é difícil, né? Se for fazer isso até em C não fica difícil fazer um algoritmo de hash nesse sentido, tá? Então, da mesma maneira que lá na criptografia simétrica a gente tinha cifra de César, lá no Moodle tem código da cifra de César, se você quiser rodar, se você quiser ver, substituição simples, a mesma coisa, tem o código lá, eu fiz um algoritmo em C. Se vocês quiserem, a gente pode, enfim, nas ADNP a gente é livre para fazer o que bem. Deixa eu ler. Mas, professor, por força bruta não testa de 1 em 1? O tempo de descobrimento não dependeria da ordem das letras? Não. Não, pelo seguinte: quando eu vou fazer um ataque de força bruta, que digamos é factível, não importa a ordem das letras que eu vou testar, não importa nada. Porque basicamente vai ser tão rápido fazer o teste que eu vou conseguir testar todas num tempo muito pequeno. Então não vai fazer diferença. O que vai acontecer é que na pior das hipóteses eu vou ter que testar tudo, né? Só que, por exemplo, se você pegar o MD5, que é o exemplo que a gente vai usar, e você for procurar aqui no Google, quer ver? Vamos buscar a informação aqui. Hash MD5, pegar a melhor placa de vídeo que a gente tem hoje, uma 2080 Ti. Quantos hashes MD5 uma 2080 Ti consegue fazer? MD5. Uma 2080 Ti consegue fazer 551 bilhões de hashes por segundo. 551 gigahashes. Só para você ter uma ideia. Então, assim, isso é uma 2080 Ti. Né? Eu quero testar. Eu vou fazer agora com 20 letras o teste. Não tem problema, a gente põe mais 2080 Ti, computação em nuvem, etc e tal, a gente vai conseguir testar mais por segundo. Então, assim, se você pensar em 500, vamos fazer uma conta aqui muito simples. Suponhamos que eu tenha padrão 8 letras, né? Padrão de senha 8 letras é 27 elevado à oitava, 27 elevado à oitava, dá 282 bilhões. Ou seja, se você colocar 8 letras, uma 2080 Ti leva meio segundo para descobrir qual é a correspondência de senha e hash. Isso no pior caso ainda, né? Isso no pior caso. Isso se aquela descobrir for a última, né? A última a ser testada. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, tá? Uma coisa que vai ficar claro desde já é, se você vai trabalhar, por exemplo, com banco de dados, sistemas de login, etc e tal, a nota mental para você nunca mais esquecer na vida: não use MD5. Ponto final. Não use. Tá? Não use MD5. Por que não use MD5? Justamente por isso. Porque fazer um ataque de força bruta, dependendo da situação, pode ser algo simples demais. Tá? Você não vai precisar ser um gênio, nem o hacker dos hackers para conseguir fazer isso. Então,
estando na outra ponta, né, do negócio, do dilema aí, né, você tentando defender o seu sistema, né, de possíveis ataques, não use MD5. Vá para a família SHA, né, o Secure Hash Algorithms, o SHA, ou SHA, como a gente chama. Aquela família de algoritmos, ela é muito mais segura do que o MD5 nesse ponto. Tá? O MD5 tá ali, cuidado, né? Eu vou criar uma imagem aqui fiz uma personalização aqui de um sistema operacional. Eu criei uma imagem e eu quero deixar ela disponível para as pessoas baixarem e utilizarem. Ou eu fui no site do Ubuntu baixar uma imagem e lá tem o MD5 do arquivo para verificar a integridade. Tudo bem, aí é um ponto, tá? Até porque se eu fosse criar uma outra imagem do Ubuntu com algumas alterações que comprometem a segurança do sistema, ou do Ubuntu ou qualquer outro sistema operacional, que comprometem a segurança do sistema para gerar o mesmo hash, por exemplo, para gerar o mesmo MD5, é muito difícil. A gente vai ver isso na aula que vem. Isso daí é o Proof of Work lá dentro da blockchain, das criptomoedas. Então, assim, isso, né? Eu fazer uma alteração numa imagem de um sistema operacional para incluir vulnerabilidades nele e alterar o conteúdo dessa imagem de tal forma que dê o mesmo hash que está disponível no site do fabricante, fazer isso vocês conhecem já, isso chama-se mineração. O processo de mineração em criptomoedas é isso, é o processo de prova de trabalho. Eu vou tentar achar, é óbvio que lá é diferente, não é dessa forma especificamente. Isso é muito mais difícil de fazer do que a mineração, mas basicamente o que você vai ter que fazer é minerar até conseguir transformar a imagem numa sequência de bits que vai gerar exatamente o mesmo hash. Vai ter que achar uma colisão. Tá? Isso é muito mais fácil de se fazer com MD5 do que com SHA, porém na situação de uma imagem do sistema operacional é infinitamente mais difícil de fazer do que com uma senha de 8 letras. Família SHA, que começou a primeira proposta lá em 1993 e tem a última versão em 2015, né? Então você tem SHA-0 e SHA-1, SHA-2 e SHA-3, né? A família SHA-2 e SHA-3 a gente normalmente chama pelo tamanho da saída. Então SHA-256 pode ser um SHA-2 de saída 256 bits, ou o SHA-3 normalmente a gente chama de SHA-3-256, tá? Mas enfim, são famílias é uma família de algoritmos de hash, tá? A gente não vai entrar em detalhes de como é que funciona, o que ela faz, deixa de fazer, etc e tal, mas é uma família de algoritmos de hash que são mais seguros do que o MD5. Qual é a ideia? Quais são funções? Onde eu uso hash? Primeiro ponto, integridade de dados, né? Então se você pegar agora, for lá no Ubuntu, no site do Ubuntu, né, e você for em download, né, e pegar a versão 20.04 do Ubuntu Desktop, por exemplo, né, a hora que você pode ir lá, cadê? Onde está? Tá aqui. Se você clicar lá, you can verify your download, né? Então tem um link lá, verify your download. Tem lá um echo que é basicamente o hash, né? Aquilo lá é um SHA-256, ó. Então você tem, para quem não está vendo aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu não vou conseguir compartilhar duas telas, mas enfim, se você entrar lá nesse link aqui que eu vou passar para vocês no chat, você consegue acessar esta informação que eu estou passando aqui. Se você acessar esse link aí, que é o site download do Ubuntu, você vai ver que lá tem escrito, você pode verificar o seu download, né? Ou você pode verificar o seu download em inglês. Se você clicar lá, tem lá um echo e uma string enorme que basicamente é o SHA-256 do arquivo ISO que você está baixando. E aí quando você baixar ele, você pode fazer na sua máquina o SHA-256 daquele arquivo e comparar as strings
de hash para verificar se elas batem. Tá? Por que é tão difícil acontecer uma coincidência onde os bits que estão sendo transmitidos são alterados de tal forma que ainda assim coincida o hash? Porque se você fizer uma pequena alteração numa string, se você trocar de A para B, se você trocar um bit de 0 para 1, a saída gerada pelo hash é completamente diferente. Ela é completamente descorrelacionada com a outra saída gerada quando o bit que era 1, né, que é 0 agora, era 1 antes. Então, isso é muito difícil, essa coincidência é muito difícil de acontecer. Tá? Aonde a gente usa hash além disso? A gente usa em assinatura digital. O que é assinatura digital? É um hash criptografado pela chave privada de quem está assinando. Tá? Então o hash criptografado é uma assinatura digital. Onde eu uso isso? Árvore de Merkle. Onde eu uso hash? Eu uso em criptomoedas, eu uso em blockchain. Né? Eu uso na hora de gravar senha nos bancos de dados. Então se você criou um sistema de login e senha e você vai gravar, né, a senha dos seus usuários dentro do seu banco de dados, você nunca grava em texto pleno. Nunca. Tá? Não grave senha em texto pleno. Não faz sentido, é perigoso, você está comprometendo a segurança do sistema, não deve ser feito. Tá? E acredite quando eu digo que acontece mais do que deveria acontecer. Esse tipo de... É coisa simples. E não deveria acontecer. Professor, então eu gravo hash. Eu não recomendo gravar só o hash. Tá? Eu acho que só o hash também existe a possibilidade, né? Quando você grava só o hash da senha, você está suscetível a um tipo de ataque que é ataque de dicionário de senha. Por quê? Eu pego, por exemplo, todas as combinações. Vocês viram que é fácil fazer o teste de muitas hashes por segundo. Então, mesmo o SHA, por exemplo, a gente pode, vou até verificar aqui para vocês, uma RTX 2080 Ti faz quantos SHA 256 por segundo? 256 por segundo. Deixa eu ver aqui essa informação. Ó, SHA 256. Eu só tenho aqui o SHA-1. Mas dá pra ter uma ideia. Ó. SHA-1. Ela faz... ela vai fazer quase 15. Mais ou menos. Na média vai dar uns 15. 15 giga hashes por segundo. Então 15 bilhões. A gente saiu de 500 bilhões, que era o MD5, para 15 bilhões. Ainda é muita coisa. Entendeu? Então ataque de dicionário de senha é muito fácil fazer se você gravar só o hash. Tá? Qual é a alternativa? Antes da gente verificar a integridade, deixa eu passar aqui para vocês a ideia do salt. Então, você nunca grava sem texto pleno, né? E a recomendação é, use um salt. O que é um salt? Eu vou gravar o hash da senha mais um vetor aleatório de bits que também fica gravado no banco de dados. Então, o hash da senha mais o vetor aleatório de bits, eu gravo no banco de dados. E eu gravo esse IV também no banco de dados. Quando o usuário for logar, ele vai digitar a senha vai ser enviada para o servidor vai pegar essa senha, vai concatenar essa senha com o IV que está gravado no banco de dados, daquele, né, o IV correspondente àquele usuário que está tentando login, pega essas duas informações, faz o hash disso e compara com o hash que está gravado lá no banco. Se bater, loga a pessoa, se não bater, login errado, alguma coisa de errado aconteceu no processo. Tá? Isso é o salt. Quando eu gravo no banco de dados o vetor de inicialização, ou IV. Né? Quando eu uso dois segredos, eu tenho o pepper. Então eu tenho o salt, que é quando eu gravo vetor conhecido no banco de dados
mais a senha e o hash disso é o que é gravado no banco. E quando eu tenho senha mais um outro segredo, eu tenho Pepper. Tá? O que pode ser o Pepper? Tá? O NIST ele recomenda de cara o uso de Pepper para gravar senha em banco. O que significa o Pepper? Significa que o segredo, o IV que está ali na soma com a senha, ele não é gravado no mesmo banco de dados. Ele pode ser um arquivo de configuração, ele pode fazer parte da autenticação em 2 fatores, N coisas que ele só não pode estar no mesmo banco de dados que o hash da senha. E aí você tem o Pepper ao invés do Salt, tá? Deixa eu ver o link que você mandou aqui. Com SHA-256. SHA-256 ainda chega a... Aliás, eu falei besteira, né? Aqui ele está fazendo com 10 2080 Ti, né? Então, na verdade, são 50 GHz, né, por segundo, na média. Enquanto que no caso do SHA-256 vai ser alguma coisa em torno de 7,5 GHz para cada placa de vídeo. Então, é nessa faixa. Eu estou saindo de 50 para 7, que ainda é um salto grande, né? Em questões de tempo é um salto grande, né? Valeu aí, Johan. Bom, voltando aqui. Então, isso daí são notas mentais. A maioria de vocês vai sair da graduação e vai trabalhar com desenvolvimento. Ou em algum momento da sua vida você vai trabalhar com desenvolvimento. Certo? Seja front-end, seja back-end, seja desenvolvimento mobile, seja lá o que for que você for trabalhar, se você for trabalhar com administração de banco de dados ou qualquer coisa nesse sentido, você não precisa ser especialista em segurança da empresa para seguir diretrizes de segurança. E se a empresa não tem, você tem que ter isso como prática do seu dia a dia. Então, anota na cabeça para nunca mais esquecer. Não grava senha em texto pleno no banco de dados. No mínimo, usa um Salt. A recomendação, tanto do NIST quanto da WASP, usa um Pepper. Tá? Usa uma coisa que fica gravada fora do banco, que se comprometer a segurança do banco, não vai comprometer a segurança do sistema de login. Basicamente é isso. Mas voltando aqui, como é feita a verificação de integridade quando eu uso hash? Então eu tenho do lado esquerdo quem está enviando, o sender, e do lado direito quem está recebendo, o receiver. E ali você tem o primeiro quadrinho do lado esquerdo, esse daqui. Opa. Esse quadrinho aqui. Dados que tenho a intenção de enviar. Então são os dados que eu vou enviar. Quando eu quero só verificar a integridade, o que eu faço? Eu faço um hash desses dados, né, e concateno esse hash na hora de enviar a informação para o receptor ou destino. Né? Concateno essa informação e envio. Do outro lado, o que o receptor faz? Ele vai pegar a informação que ele recebeu e vai fazer o hash dela. Vai fazer o hash e vai obter um valor de hash. E ele vai comparar com o valor de hash que ele recebeu. Ele compara. Se for igual, então a integridade foi confirmada. Se for diferente, né, eu tenho um problema de integridade. O que aconteceu? Eu não sei. Aqui não é um processo de auditoria para saber o que aconteceu. O que aconteceu? Eu fui atacado, a mensagem chegou errada por problemas de comunicação, a mensagem chegou errada porque alguém está fazendo um man in the middle, a mensagem chegou errada porque, enfim, N razões que podem acontecer nesse processo. Não sei. Eu só sei que a integridade não foi garantida. Tá? Se você parar para pensar, né, e aí puxando um pouco a sardinha para a área que eu pesquiso, né, no meio guiado, quando você vai falar de fibra ótica, cabo de par trançado, etc. e tal, a chance disso acontecer é muito menor quando comparado, por exemplo, com sistemas de comunicação sem fio.
certo? A chance de você ter um erro num bit em sistemas de comunicação sem fio é muito mais alta do que no meio guiado. É óbvio que daí entram N outras coisas, códigos corretores de erro, enfim, que são utilizados para mitigar esses efeitos. Mas eventualmente você vai ter aquilo que a gente chama de perda de pacote. Né? Eu errei uma string de bits, eu não consigo corrigir essa string de bits, o pacote chegou com uma integridade inválida, ele vai ter que ser retransmitido, eventualmente, se ele for um pacote TCP. Se ele for o DP, chegou com erro, paciência, vida que segue. Né? Então, assim, não, o verificador de integridade, o hash como verificador de integridade, ele serve para nos dar um ok ou não ok. Ele não é uma ferramenta de diagnóstico. Tá? Outro uso do hash, assinatura digital. Então, o que é uma assinatura digital de um documento? Né? De uma maneira simples. Tá? Eu pego um documento, faço o hash dele. Né? Esse digest aqui é o hash, o resultado do hash. E aí eu vou usar uma chave de criptografia, ou melhor, vou usar um algoritmo de criptografia assimétrico e a chave privada do usuário que está assinando para criptografar esse hash. E aí eu obtenho a assinatura digital. Tá? Quando eu envio o documento, eu envio, evidentemente, o documento e a assinatura digital dele. O que isso, né, o que a gente pode entender de diferença da versão computacional de uma assinatura, de um documento, para a versão tradicional da assinatura do documento, a pessoa que vai lá e assina. Né? Primeiro, a assinatura ela não é única para cada usuário. Enquanto eu tenho que assinar igual em toda a folha de papel que eu assino, né, todo comprovante de seja lá o que for eu tenho que assinar e a minha assinatura tem que ser igual. Quando eu tenho um sistema computacional, um sistema digital, um sistema informatizado, a assinatura é única para cada combinação de documento e usuário. É isso. É diferente. Então, se você está esperando que a assinatura seja sempre a mesma, não será, vai ser diferente. Segundo ponto, o uso da assinatura digital junto com a certificação digital, ela vai nos permitir uma coisa que a gente conhece hoje, que é a irretratabilidade. Por quê? Imagina que não tivesse nada disso, certificado digital, assinatura digital, nada disso. Comunicação é só confidencial, mais nada. Você entra lá no seu internet banking, faz uma transferência de dinheiro de uma conta sua para um outro banco que é a conta sua, ou de outra pessoa, de terceiros, etc. e tal. E aí você entra em contato com o seu banco dizendo: eu não fiz essa transferência. Não tem mecanismo para provar que você fez, porque não tem. A única coisa que teria ali seria a sua senha, que poderia ter sido roubado, você poderia ter. Eu fui roubado, etc, etc. E tal. Então, da mesma maneira quando acontece, por exemplo, com o seu cartão de crédito. Se alguém rouba o seu cartão de crédito e olha lá, número do cartão, o número de segurança, nome, data de validade, etc. Tal, você consegue ir online e comprar qualquer coisa. Né? Então você tem um problema ali que é a questão da irretratabilidade. Né? Então isso daqui, junto com a certificação digital que a gente vai ver mais para frente, como funciona tudo isso, é o que permite a gente ter esses 5 pilares da segurança da informação na comunicação na internet hoje, que é a disponibilidade, a integridade, a irretratabilidade, confidencialidade e autenticidade. Né? É assinatura digital com certificação digital, mais os sistemas de login com autenticação em 2 fatores, tudo isso junto corrobora para atingir esse objetivo, garantir esses 5 pilares. Tá? Bom, seguindo aqui, árvore de Merkle. Qual que é a ideia da árvore de Merkle? A árvore de Merkle é uma árvore n-área. Aqui está uma representação binária da árvore, mas ela é uma árvore n-área. Ela pode ter qualquer quantidade
de folhas ali. E o que acontece com a árvore de Merkle? Eu vou pegar cada bloco de informação que eu quero fazer o hash e eu quero garantir a integridade e vou combiná-los nesse formato de árvore. Então eu pego o dado do bloco 0, faço o hash e obtenho esse hash aqui. Faço o hash do bloco 1, obtenho esse hash aqui. Eu concateno esses dois hashes aqui e faço o hash novamente para obter esse hash. E vou fazendo isso em toda a árvore até chegar na raiz. O que eu gravo para garantir a autenticidade de todos esses blocos de informação? A raiz. Ah, professor, mas se eu concatenasse todos os blocos e fizesse o hash deles, eu teria a autenticidade, a integridade garantida para todos os blocos? Se você pegasse todos os blocos, concatenasse e fizesse o hash, o que acontece? Imagina que eu quero verificar a integridade de um bloco só. Tem como verificar a integridade de um bloco só nesse cenário? Dá pra... Eu concateno todo mundo e é isso aí? Ou eu só consigo verificar a integridade de todos simultaneamente? Eu só vou conseguir todos simultaneamente. Lembra? O hash verifica a integridade, ele não faz diagnóstico nem auditoria disso. Então eu não sei qual estava errado. Né? Agora, se eu uso uma árvore de Merkle, eu estou basicamente é aquela ideia na computação de que eu tenho processamento e memória e que eu posso fazer um trade-off entre eles, é o cobertor curto. Eu posso ter um algoritmo que usa muito processamento e quase nada de memória, ou eu posso ter um algoritmo que usa muita memória e quase nada de processamento. Então é um trade-off. A gente consegue fazer esse balanço. Né? Então o que acontece? Qual que é a ideia da árvore de Merkle? A árvore de Merkle não foi criada única e exclusivamente para ser usada na Bitcoin, nem em criptomoedas, nem nada disso. A árvore de Merkle é uma estrutura de dados cujo objetivo é gravar a menor quantidade de informação referente à integridade, né, de um conjunto de dados, de tal forma que digamos, eu estou trocando, eu vou gravar só um hash, e se eu quiser verificar a integridade dos dados de um determinado bloco, eu vou gastar processamento para fazer essa verificação. Então eu gravo só um hash, ao invés de gravar N hashes de cada bloco, para verificar a integridade individualmente. Tá? Fora que, né, convenhamos, você chegar num nível onde você vai alterar o bloco e vai manter a raiz da árvore de Merkle intacta, é um processo extremamente custoso. Porque se essa árvore for grande o suficiente, você não está falando de ficar testando hash por hash. Você tem que fazer o hash desse, depois o hash do outro, combinar todo mundo até chegar na raiz. Então, assim, é um processo muito mais custoso para ser fraudado do que se fosse o hash individual de cada bloco. Bom, já falei, é uma árvore linear, permite economia de memória ao custo de processamento. Né? Falamos sobre Salt, falamos sobre Pepper, e agora a gente vai encerrar a aula de hoje com aquilo que talvez seja o mais interessante, que é o que vocês têm que fazer para a atividade. Né? O que eu quero na atividade de vocês, na primeira atividade das ADNPs. Eu quero uma comunicação segura ponto a ponto. Eu vou fazer para N usuários, eu vou fazer para 2 usuários. Leia o texto que está lá na atividade. Ele diz claramente que é para 2 ou mais usuários. Se você quiser fazer só para 2, faz só para 2. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um sistema de comunicação que garanta a confidencialidade dos dados, a integridade e a autenticidade. Cada usuário do sistema vai ter que ter um par de chaves assimétricas e uma chave simétrica usada para comunicação. Essa chave simétrica tem que ser transmitida de forma confidencial, evidentemente, para cada um dos outros usuários do sistema, né? E vai ter que ser enviada de forma confidencial e também
ou melhor, para garantir que todo o restante que for usado, for criptografado com a chave simétrica, também seja confidencial, né? Eu não posso transmitir uma chave simétrica em texto pleno. Como que funciona, então, uma comunicação que garante todas essas características, essas políticas de segurança, né? Então, olha só, eu tenho aqui o primeiro passo, que é compartilhamento da chave simétrica, né? Então, a chave simétrica, a CS aqui, ela é, primeiro, criptografada nesse ponto aqui, ó, que eu fiz a flechinha. Ela é criptografada usando um algoritmo assimétrico, de criptografia assimétrica, e eu vou usar a chave pública do servidor, de quem está do outro lado aqui. Então, eu vou usar a chave pública do servidor. E vou transmitir essa chave simétrica criptografada com a chave pública do servidor. Só o servidor tem a chave privada dele, só o servidor consegue decriptografar e obter a chave simétrica de volta. Ao mesmo tempo, eu vou fazer o hash da chave simétrica e criptografar ela com a chave privada do cliente, usando um algoritmo de criptografia assimétrico. Professor, qual algoritmo eu uso? O que você quiser. Você que vai definir o algoritmo. O algoritmo de criptografia simétrica é você que define, a criptografia assimétrica você que define, o hash você que define. Tudo você que define, tá? E óbvio, depois você vai colocar no texto, a hora que você for falar, eu fiz um programa assim, assim, assado, você vai colocar, usei a criptografia tal, com chave de tamanho tal, e assim, assim, assim. Enfim, você que vai descrever o que você usou. É livre, tá? Vou só botar um tracejado aqui, para vocês perceberem que aqui é o cliente e aqui é o servidor, né? Do outro lado, esse hash criptografado, esse hash assinado, vai ser descriptografado usando a chave pública do cliente e ele vai obter o hash. A chave simétrica que chegou aqui vai ser feito o hash e vai ser comparado. Se é igual, então garantir que a chave simétrica foi transmitida com confidencialidade, integridade e autenticidade, né? E retratabilidade. É a chave simétrica daquela pessoa, daquele cliente. Se não, deu problema na comunicação, eu tenho que repetir todo esse processo. Não repita só o envio, não repita só isso, não repita só aquilo. Repita todo o processo. Tá? Segundo passo, vou transmitir mensagem. Bom, a mensagem ela é criptografada por um algoritmo simétrico com uma chave simétrica, que no caso é aquela chave ali de cima que eu transmiti primeiro. Eu transmito isso e ao mesmo tempo eu faço o hash da mensagem e envio o hash aqui. Professor, eu quero assinar a mensagem também. Posso? Fica à vontade. Tá? Fica à vontade. É recomendado? Sim. Né? Lembra, segurança não é binário. Então, quanto mais coisas para garantir segurança, mais seguro se torna o sistema, né? Mais confiabilidade ele apresenta, né? Então, se quiser fazer, faça também a assinatura aqui. A mensagem chegou, eu faço o hash dessa mensagem e comparo com o hash enviado, né? Se o hash foi assinado, lembra que do lado de cá tem que decriptografar o hash. Assina com a chave privada, decriptografa com a chave pública. Compara os hashes e verifica, né? Se chegou uma mensagem que não bate o hash, manda apresentar na tela a mensagem do fulano de tal, do usuário tal, chegou com problemas de integridade, tá? Ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, primeiramente, né, é evidente que isso daqui é uma foto de um quadro meu durante o período fora, né, de pandemia. Então, essa figura, se você quiser ela maior, está lá no Moodle, tá? Deixa eu pegar aqui onde é que está lá no Moodle. Lá em leitura complementar, tem Fotos Quadro, parte 1. Lá tem
todas as fotos, tem foto de revisão, tem foto de revisão para prova, tem foto de... Óbvio, a gente não tem prova, tá? Só não assusta, não tem prova, mas na época que tinha prova, fazia revisão para prova. Então tem foto do quadro lá com revisão, com desenhos esquematizados, enfim. Acesse lá e se você precisar dar zoom, enfim, não entendeu alguma coisa, não entendeu não entendeu o garrancho do professor, manda um e-mail perguntando, que a gente tira as dúvidas do que é que está lá no quadro para vocês. Tá certo? O que a gente vai ver na próxima aula? A gente vai ver na próxima aula blockchains, criptomoedas e algoritmos de consenso. Tá certo? Isso vai ser na terça que vem, no mesmo horário, enfim, a mesma dinâmica, tá? Eu vou mostrar rapidamente para vocês agora eu vou tirar aqui. Eu vou apresentar outra coisa agora. Eu vou tirar a apresentação. Professor, rapidão. Você falou que você ia alterar a data de entrega dessa atividade aí, que estava pro dia 12. Você alterou? Isso, lá no Moodle acho que tá dia 18, meia-noite, ou seja, até dia 17. Ah, tá, beleza. Deixa eu ver aqui qual que é. Deixa eu achar. Ô, professor, pra gente fazer essa atividade aí, quando estava em presencial, a gente já não tinha o sistema, no caso, que seria o servidor e o que seria cliente? Vocês tinham. Aí a gente vai ter que fazer como é que funciona essa Se parte? quiserem usar como base aquilo lá, né? Eu posso até deixar lá no Moodle também, aquilo como base, né? Mas não é necessário, tá? Não precisa ser feito daquela forma. Eu acredito que, assim, falando do ponto de vista, se você fizer daquele jeito, você está fazendo além do que está na descrição da atividade, atividade 1 da DNP, que é a comunicação segura, que é o último item lá do Moodle nesse momento. Mas aí como é que eu vou saber o que o servidor vai estar descriptografando? Tipo, o que o cliente mandou e o que é servidor nessa atividade? Tá. Você vai usar a arquitetura que você quiser. Então, se você quiser fazer 2 scripts diferentes que só conversam um com o outro, é com você. Ah, entendeu? tá. Porque lá você tinha cliente e servidor, você abria um servidor que só fazia relay de informação, né? E você fazia a comunicação de cliente para cliente. Se você quiser fazer só um cliente e servidor, ou cliente-cliente que seja, sem passar por um servidor, e você vai conseguir snifar depois, porque você consegue snifar tudo que sai, tudo que entra na rede, né? Então, no loopback, né? Então você consegue snifar aquilo ali também. E aí você vai pegar os pacotes e vai ver que os pacotes estão criptografados, etc, etc. A única coisa que é porque assim, se você for fazer naquele molde que estava na primeira atividade, e agora fazer a questão da comunicação com compartilhamento de chave, etc e tal, você vai ter um problema a mais, tá? Eu quero que você tenha o problema de criptografar com uma chave assimétrica, assinar a mensagem, enviar informação, etc e tal. Se você for fazer naquela arquitetura, você vai ter o problema de gerenciamento de chaves. Porque cada indivíduo vai ter que associar usuário, chave, usuário, chave, usuário, chave. E aí isso é um outro problema, não só um problema de criptografia, é um problema de arquitetura de chave pública. Nossa Tá? senhora. E aí fica mais difícil de fazer. Tá? Por isso que eu estou deixando aberto para fazer de uma maneira mais simples. Até porque o prazo não é tão grande assim. Vocês têm 2 semanas no máximo aí para fazer. Ficou claro? Ficou. Beleza. Obrigado. Deixa eu achar aqui onde é que tá a bendita da janela que eu quero compartilhar. Beleza. Acho que é essa daqui. É essa mesmo. Erro na hora de compartilhar. Oh, maravilha. Vamos ver se agora vai. Agora foi? Foi, né? Foi sim.
Então é o seguinte, aqui na comunicação segura, vocês têm... Não vai adiantar nada eu abrir isso daqui, porque eu vou ter que compartilhar outra tela agora. Vocês vão abrir aqui, deixa eu colocar para apresentar de novo. Foi, né? Sim. Então, olha só. Atividade 1 de ADNP. Essa atividade consiste na implementação de uma ferramenta de comunicação ponto a ponto criptografada. O programa deve funcionar com pelo menos 2 usuários no sistema. Cada usuário deve possuir um par de chaves assimétricas e uma chave simétrica para cada outro usuário com o qual ele se comunica. O programa deve permitir o envio de mensagens com até 255 caracteres e deve apresentar na tela o nome dos usuários, ou alias, né, que enviarem as mensagens. As mensagens deverão estar criptografadas pelas chaves simétricas e junto das mesmas deverá ser transmitido o hash assinado pela chave privada do remetente, para que no destinatário seja verificada a autenticidade e integridade das mensagens enviadas. O seu programa poderá ser desenvolvido em qualquer linguagem, utilizando qualquer tipo de arquitetura e, uma vez concluído, você deverá testar a funcionalidade por meio de um sniffer de rede que coletará os pacotes enviados pelo seu programa. Uma vez que o programa esteja implementado e tenha feito os testes por meio do sniffer de rede, você irá redigir um texto de até 2 páginas explicando como foi desenvolvido e quais técnicas, bibliotecas e tecnologias você utilizou, além de apresentar os resultados das coletas de pacote e indicar o funcionamento da criptografia. Importante: código com similaridade superior a 50% serão considerados plágio e não terão direito à avaliação, sendo atribuído nota nula na atividade. Então, assim, posso ajudar? Podemos nos ajudar? Podem. Mas façam cada um o seu, para que... É uma coisa que... Acho que o dia que vocês... Acho que vocês já percebem isso, na verdade, né? Ninguém programa igual ao outro. Porque cada um tem uma cabeça. Cada um tem um cérebro e esses cérebros funcionam de forma distinta. Então, a chance de você ter um programa que é idêntico ou que é mais de 50% parecido, enfim, a ideia é que cada um faça o seu, porque, de novo, a avaliação é individual, ela é contínua, ela é autorregulada, etc. Estou fazendo todo esse trabalho para que cada um veja que aprendeu. Não sou eu que vou... É óbvio que assim, a gente tem que dar nota por uma questão única e exclusivamente operacional, porque no histórico escolar tem que ter uma nota. Mas eu quero ver se você entendeu e aprendeu a fazer, porque eventualmente são tarefas que você poderá se deparar quando sair da universidade, tá? Então assim, faça o exercício, não só copie. Eu posso copiar da internet? Você pode pegar uma parte da internet. Aquele programa que eu passei para vocês no primeiro coisa, eu peguei da internet e fiz algumas modificações nele para facilitar e para ficar mais claro, enfim, e retirei algumas funcionalidades que não eram necessárias. Então assim, você pode pegar um código na internet que faz isso? Pode, né? Só que assim, algumas coisas a gente percebe. Se você fizer um negócio ultra sofisticado em 14 dias, né, assim, a chance disso acontecer é pequena, porque você não tem só essa disciplina para fazer. Eu sei que vocês têm mais um monte de coisa para fazer. Então, tentem fazer. É melhor entregar com problema, mas se você tentou fazer, do que simplesmente copiar um negócio pronto ou semi-pronto. Beleza? Galera, estamos na marca 3h30 agora. Eu vou ficando por aqui. E aí eu deixo aberto para quem quiser perguntar, enfim, comentar, tirar dúvidas ou qualquer outra coisa aí, fico à disposição para vocês. Valeu, professor. Valeu, professor. Imagina. A aula gravada. Sim, Eduardo, vocês não necessariamente o código, vocês vão ter acesso ao código um do outro, vocês não vão saber de quem é o código,
vocês vão ter acesso ao código um do outro, e vocês vão avaliar de acordo com o questionário, mas vocês não vão atribuir nota. Vocês vão avaliar qualitativamente, vocês vão verificar se coisas existem, se coisas não existem, se foi feito de um jeito, se foi feito do outro, etc e tal. Se aquilo que a pessoa respondeu a respeito do próprio código dela faz sentido, ou se você discorda, enfim, coisas nesse sentido. Vocês vão ter acesso. Eu não vou passar o questionário para vocês, porque o processo de avaliação é justamente esse. Você tem uma descrição do que é para ser feito, você faz, e assim que você entregou, você recebe o questionário para responder. Porque senão você vai fazer com base no questionário. Então você só vai atender os requisitos do questionário, mais nada. Então por isso que eu não passei ainda o questionário para vocês. Tá? A aula vai estar gravada. Assim, a aula vai estar gravada. Vou disponibilizar de duas formas. Eu coloquei para gravar a aula aqui no Meet. Então vocês vão ter acesso ao arquivo de vídeo do Meet, né? Que vai estar disponível provavelmente via Google Drive para vocês baixarem. Vou deixar depois o link lá no Moodle. E eu estou gravando aqui no meu computador, eu vou disponibilizar isso no YouTube. Vou fazer isso daqui a pouco, vou pegar, editar aqui e já vou mandar subir para o YouTube para vocês acessarem também por lá, quem quiser acessar por lá, enfim. Porque pelo Google Drive, se eu não estou enganado, você vai ter que fazer o download do arquivo, alguma coisa nesse sentido. Pelo YouTube você faz o processo de streaming normal, você não precisa ficar gravado no seu computador. Beleza? Mais alguma dúvida? Pessoal, por hoje é só. Bom trabalho aí, boa semana para vocês. Se alguém tiver dúvidas, pode mandar e-mail, a gente marca o horário. Se não, estarei disponível na quinta e na sexta a partir das 2 horas. Eu mando no e-mail de vocês o link para esses horários de atendimento. Beleza, senhor. Valeu. Imagina. Falou igualmente. Até mais, gente. Tchau, tchau.